Salve, salve, camaradas! Este é o 7º episódio de A Política Além da Superfície, um programa semanal que discute com a profundidade necessária aspectos da conjuntura nacional e internacional. Eu converso aqui hoje mais uma vez com meu parceiro, professor Roberto Paulino. Professor, uma saudação aí para a nossa galera que tem engrossado o couro aí nesse debate, nesse trabalho, em um ano tão importante como é um ano de eleição. Salve, salve, moçada, salve, grande Saulo Nóbrega, mais uma vez juntos aqui, discutindo, não é, com a profundidade necessária, os assuntos políticos, para a galera poder entender, porque o que a imprensa tradicional faz é mistificar a consciência, é enganar, né, muitas vezes deturpar, para servir os interesses da direita, né. Tem uma imprensa coerente, mas grande parte da imprensa serve aos setores mais conservadores, lamentavelmente, né? Então, aqui não, aqui a gente fala a verdade, aqui a gente fala as coisas como elas são, né? Então é isso aí, galera, vamos ao debate. É isso aí, professor. Já vamos começar aqui com uma pedrada, né? Flávio Bolsonaro é o nome da direita para a tentativa de retorno ao Planalto. Senador pelo Rio de Janeiro e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio possui um passado controverso que deve retornar ao debate agora com as eleições de 2026. Apesar de negar qualquer ligação com as milícias, o senador é alvo de investigação do Ministério Público sobre a apropriação de salários de assessores, prática que é conhecida popularmente como rachadinha, e, além disso, ele homenageou e empregou em seu gabinete familiares de Adriano da Nóbrega, que é apontado como chefe do escritório do crime, que é uma milícia organizada matadora do Rio de Janeiro. Professor, o senador, ele tem currículo ou tem ficha corrida? Ficha corrida, Saulo. Esse cara, Saulo, esse senador aí, que é o homem da direita, filho do Bolsonaro, ele pode inventar qualquer coisa para se livrar das acusações. Mas os fatos são muito claros. Ele empregava no gabinete dele no Rio de Janeiro, quem? Parentes de milicianos. O que são milicianos? São aqueles grupos também criminosos que dizem combater as gangues, mas são bandidos pelo outro lado. Muitas vezes ex-policiais expulsos da corporação, né, que esfolam a população, às vezes no fornecimento de um cabo de TV, da TV a cabo, na entrega controla quem fornece pizza ali nas comunidades, né? É banditismo igual. E veja, ele empregou parente do Adriano da Nóbrega. Quem que é o Adriano da Nóbrega? Acusado, né, de ser chefe do escritório do crime, que é uma dessas milícias. Então, isso tudo, se ele está achando que ele vai ficar ileso, que ele vai ficar limpinho na eleição, ele vai só criticar o Lula de gostosão e vai ficar impune, ele está enganado, porque nós vamos deixar o Flávio Bolsonaro nu, mostrar quem de fato ele é. De fato, a família Bolsonaro inteira é envolvida com a criminalidade no Rio de Janeiro. Olha, vários ex-prefeitos do Rio, ex-governadores estão envolvidos, estão caçados, estão afastados pelo judiciário. Rio de Janeiro é um dos estados, né, e a cidade do Rio de Janeiro, que mais a criminalidade domina, controla. E os Bolsonaros sempre se deram bem com essa galera do crime aí. Isso vai aparecer na eleição. Eles vão atacar o Lula, vão atacar o filho do Lula, mas se eles esperam que vão ficar imunes, não, nós vamos deixar o Flávio Bolsonaro nu para mostrar a aliança da direita, da família Bolsonaro com a criminalidade. Só vota nesse cara quem quer se enganar. Olha, Saulo, tem muito trabalhador na Argentina que votou num sujeito que hoje é o presidente da Argentina, chamado Milei. E hoje o que o Milei fez? Aumentou a jornada de trabalho para 10 horas, quase escravidão, cortou os direitos dos aposentados. A pergunta que eu faço para quem está escutando é isso que nós queremos para o Brasil? Um miliciano, um inimigo dos direitos dos trabalhadores? E a galera dele agora lá em Brasília, Saulo, está fazendo o quê? Com a jornada 6x1, estão segurando para não ir para o plenário votar. Ou seja, a direita inteira juntinha para barrar o fim da escala 6x1, para mostrar como a direita é contra o direito dos trabalhadores, Saulo. E o Flávio Bolsonaro representa o que tem de pior
na política brasileira. Não só na relação com a criminalidade, mas ele expressa, né? Ele tem o apoio da direita mais corrupta, do orçamento secreto, do desvio de verbas, da corrupção. Ele vai ter o apoio no país inteiro dos políticos mais conservadores, da direita radical. E nós vamos, se ele está achando, repito, que ele vai ficar ileso, ele está muito enganado, porque nós vamos deixar tudo isso claro para a população. É isso aí, professor. E só um detalhe para deixar bem claro que Adriano da Nóbrega ele foi condecorado pelo gabinete de Flávio Bolsonaro, na época deputado estadual do Rio de Janeiro, quando ele estava preso, né? Tem esse Exatamente. Só para lembrar, né? Como é que o cara condecora, dá uma homenagem a um bandido, a um miliciano. Isso já mostra quem ele é. E lembrando também que na ocasião da CPI das milícias, em 2008, Flávio Bolsonaro se manifestou contra o prosseguimento da CPI, que desnudou, que revelou os procedimentos e pessoas envolvidas no campo da política junto com essas milícias, né? E aí um detalhe interessante é que no caso da investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco, nossa companheira de partido, a polícia do Rio de Janeiro, dada a sofisticação do crime, chegou à conclusão que apenas 2 grupos poderiam ter realizado aquele homicídio, que era justamente o grupo de Adriano da Nóbrega e o grupo de Rony Lessa, que no caso foi o indiciado pelo assassinato. E Adriano da Nóbrega foi chamado a depor na época, e quando ele chegou, ele disse: eu não posso ter cometido esse crime, porque nesse exato momento eu estava matando uma outra pessoa em determinado lugar. Então, aí dá para a gente ter a noção do que é que essas pessoas representam, não é? Exatamente. Por isso eles têm tanto ódio do Glauber Braga, nosso companheiro no Rio de Janeiro, porque o Glauber Braga sempre meteu o dedo, né, em denunciar essas milícias, o escritório do crime, esses caras todos, né? Mas vamos em frente, Saulo. Como eu falei, digamos, o Flávio Bolsonaro representa o que tem de pior na política brasileira, como eu falei, e não vai ficar limpinho, porque não vamos mostrar quem ele é, vamos deixar o Flávio Bolsonaro nu. Sabe, uma coisa mais, Saulo, sabe qual é o grande programa do Saulo? Alguém sabe qual é o programa do Flávio Bolsonaro para o país? Primeiro ponto, tirar o pai da cadeia, o pai bandido da cadeia, golpista da cadeia. Eles falam que o Bolsonaro é um perseguido político, não tem nada de perseguido. O Bolsonaro é um homem que tentou dar um golpe militar, reinstituir uma ditadura militar no país e matar, assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. E ele tenta fazer com que a população esqueça tudo isso. Mas não, nós não esquecemos não, e vamos lembrar das eleições, né? A outra coisa, né, entregar, ele está aí tentando entregar as terras raras para os Estados Unidos. Foi lá nos Estados Unidos e disse claramente que se os Estados Unidos quiser, pode se apropriar das terras raras do Brasil, ou seja, falou mal da China e convidou os Estados Unidos a praticamente assumir o Brasil. Ou seja, do Brasil, sem qualquer independência. Então, nós podemos ter nossas críticas ao Lula, mas pelo menos o Lula vai manter uma certa independência do Brasil, não vai ser vassalo, né, de Trump e dos Estados Unidos. É isso aí. E agora, vindo para um assunto local, a engorda de Ponta Negra mostrou que quando a política pública deixa de atender ao interesse coletivo para servir a fins políticos, a população e o meio ambiente são os principais prejudicados. Para quem não sabe do que eu estou falando, em 2024, o prefeito de Natal à época, o senhor Álvaro Dias, atropelando todos os órgãos de fiscalização ambiental e contando com o apoio expresso da mídia bolsonarista do Rio Grande do Norte, executou uma obra que custou mais de 100 milhões de reais, com o intuito de salvar a praia de Ponta Negra, que é o grande cartão postal da cidade do Natal, né, o principal ponto turístico. O problema é que isso gerou um problema muito maior. A gestão, ela, além de desprezar as comunidades tradicionais da região, gerou graves transtornos para os comerciantes locais e para o meio ambiente de uma maneira geral, né? E o que a gente pode ver hoje como resultado desse processo é uma tragédia ambiental e social que foi arquitetada para fins perfeitamente eleitorais, que era a eleição do sucessor de Álvaro Dias ao Palácio Felipe Camarão.
Professor, a pergunta que eu tenho a lhe fazer é o seguinte: Álvaro Dias, ele quer ser governador do Rio Grande do Norte. Mas antes disso, eu acho que o mínimo que ele poderia fazer era pedir desculpas ao IDEMA, que é o órgão de fiscalização do governo do estado, e ao povo do Rio Grande do Norte por essa hora, esses 100 milhões que eles gastaram para prejudicar a praia. Saulo, olha, você sabe que eu sou um defensor do meio ambiente e há uns 8, 10 anos eu era contra radicalmente qualquer engorda naquela praia, né? Eu cheguei a propor que houvesse um recuo daqueles hotéis, daqueles restaurantes com o tempo, uma coisa não de imediato, assim, mas feito num período de 20, 30 anos, com calma. Depois até mudei de opinião e passei a aceitar a possibilidade da engorda. Agora, o que eu fui contra, e sou, e todo mundo está contra, é o assodamento, a pressa, né? A irresponsabilidade com que essa engorda foi feita. Tudo, como você falou, para quê? Para eleger o sucessor dele, né? Eleger o prefeito atual. Isso é de uma irresponsabilidade total, de uma inconsequência, né? É mexer numa coisa tão delicada. Ponta Negra era o nosso cartão postal, e muito isso. E hoje muita gente nem está indo lá, porque durante o período da chuva, a chuva está virando lama. Então, a população de Natal que ia mais ou menos de vez em quando lá já não está indo mais, está procurando outras praias. E mesmo os turistas estão reclamando muito, os pescadores que viviam ali da pesca da praia estão reclamando muito, as comunidades estão reclamando muito, os vendedores, todo mundo. Então, significa uma coisa que está claro que foi uma coisa feita assodada, com pressa, sem planejamento, apenas como um cálculo eleitoral. Entende? Então, mesmo que a engorda se justificasse, né, ela não podia ter sido feita dessa forma, como um cálculo eleitoral, de forma tão afobada, tão apressada, né, sem cuidados, desrespeitando o IDEMA, né? Então isso tem que ser uma grande lição para Natal. O Natal tem que aprender a não votar mais nesse tipo de gente, e eu espero que o prefeito Álvaro, antes da eleição, peça desculpas, porque nos debates ele vai escutar, Saulo. É isso aí, professor. E, de fato, a situação de Ponta Negra hoje é trágica, né? Principalmente devido ao sistema de drenagem que não foi feito até o presente momento. Lembrando que essa não é a única obra ruim de Álvaro Dias, né? Álvaro Dias construiu um hospital municipal que até hoje não foi inaugurado. E aí eu não sei se eu teve a oportunidade de acompanhar. Ele, assim como o senhor, deu uma entrevista a Ana Ruth na Band, e quando ela tocou no tema do hospital municipal, ele se demonstrou perfeitamente irritado com a pergunta dela, porque ele disse que faltavam apenas ajustes ao hospital, né, que ele inaugurou em dezembro de 2024, mas que até agora não funcionou. Professor, que ajuste é esse que precisa fazer numa obra, que a obra está há 1 ano e meio sem ter uma inauguração e sem prestar um único atendimento à população? Saulo, o ajuste que precisa é dar óleo de peroba para ele, como eu tive que dar para o Henrique nos debates de 2014. Se der, eu vou dar óleo de peroba e muito mais. Eles que esperem nos debates aí das eleições, muito mais que óleo de peroba. Eu vou deixar essa gente nua, porque, veja, é de uma irresponsabilidade total e de uma mentira. Isso é uma mentira para a população. Inaugurar um hospital que não funciona. Isso é de uma disfarçatez, tudo como cálculo para de novo eleger o sucessor dele, né? E eu espero que o Ministério Público seja muito mais duro com isso, porque ele falou, ele inaugurou em dezembro de 2024. Nós estamos quase no meio de 2026. 1 ano e meio depois o hospital não funciona, né? E a população, às vezes, Saulo, se deixa enganar. Eu quero conversar com você que está nos vendo aí, gente, que faça a campanha, que abra o olho. Eu não estou pedindo voto ainda, mas você que está aí pode conversar com seus amigos, com seus colegas de classe, né, da turma da escola, da faculdade, com sua família, alertar esse pessoal para nunca mais votar em políticos mentirosos como esse aí, que inaugurou o hospital e não é 1 mês depois, 1 ano e meio depois, o hospital ainda não está funcionando. Isso é de uma cara de pau, de uma disfarçatez, uma cara de pau que precisa de óleo de peroba para esse
esse sujeito, né? Mas aí, Saulo, o que a gente tem que fazer é alertar a população para não votar em gente mentirosa dessa forma. Igual também, né, o ator de chapéu de couro, que vem aí, né, como Colosso de Mossoró, e nós vamos também deixá-lo nos debates. Pois é, agora já que o senhor puxou aí o tema, parece que o Rio Grande do Norte não tem muita sorte com os candidatos, né? Vamos falar aqui do outro candidato da direita, que é o senhor Alisson Bezerra, que é um astuto político, né, do Rio Grande do Norte, que tem um excelente marketing, e ele obteve resultados muito rápidos, né, na caminhada dele, na trajetória política dele. Ele chegou criticando as oligarquias do Estado, né, e rapidamente chegou à Assembleia Legislativa como deputado, e em seguida ele elegeu-se por 2 mandatos prefeito de Mossoró. Agora ele quer ser governador do estado também, assim como o Álvaro, né? Ele está aspirando ao cargo de governador, só que agora tem um detalhe, ele está alinhado às oligarquias que ele tanto criticou para poder atingir os seus primeiros objetivos, né? E agora também tem um adendo, o Alisson ele está implicado na Polícia Federal, a Polícia Federal está tocando uma investigação sobre fraudes, supostas fraudes, né, na saúde do município. Professor, diante desse cenário, o que você poderia dizer sobre Alisson Bezerra? Saulo, eu quero perguntar a você e perguntar a quem está nos vendo. O que esperar de uma pessoa que no começo já mente? Ele se elegeu, repito, como você falou, criticando as oligarquias, fez trajetória, e agora está abraçado com as oligarquias mais antigas do Rio Grande do Norte, os Alves e os Maia. Ou seja, ele começa com a mentira. Saulo, quem mente no começo, mente no meio e mente no fim. Ou seja, esse sujeito vai ser um grande embuste, vai ser uma farsa. Por isso vou chamá-lo de ator de chapéu de couro, né? Porque é o que ele é um grande ator. Não vai mudar nada. Vou perguntar para ele também e pergunto aqui para quem está nos escutando. Você sabe alguma proposta séria do Alisson para mudar o Estado? Uma proposta de mudança estrutural do Estado? Ninguém sabe, porque ele não tem. Ele é apenas um ator. Né? Então, isso também nós vamos deixar claro nos debates. Né? Por enquanto, a campanha está só começando, mas essa gente acha que vai ganhar fácil. Não vai, não, porque vai ter o professor Roberto para dizer a verdade, como outros candidatos que vão dizer a verdade. Eles vão escutar o que não querem, né? E nós vamos desmascarar essa gente perante a população. Saulo. E a outra coisa, me perdoe, né? Você tem razão. Saulo, onde tem fumaça, tem o quê? Tem Saulo? Tem fogo. Por que ele está investigado pela Polícia Federal? Tem fumaça. A Polícia Federal não dá ponto sem nó. Não arrolaria numa investigação se não tivesse certeza, indícios muito sólidos, né, de irregularidades lá nessas compras do município. Então, nós vamos trazer isso ao debate também. Se ele está achando que vai ficar de gostosinho, de gostosão, nas eleições, ele está enganado. Porque tudo isso, se eu não trouxer, outros candidatos vão trazer ao debate e vamos alertar a população, vamos conversar com a população de Mossoró, com a população do oeste do estado, que não se deixe enganar. Repito, quem começa mentindo vai mentir no começo, mente no começo, vai mentir no meio e no fim. E quem está sendo investigado pela Polícia Federal é porque tem um rabo preso. Isso aí, professor. Agora o senhor me falou sobre a sua pré-candidatura, né, que pretende fazer os apontamentos necessários nesse processo eleitoral. E aí, como um último tema do nosso debate hoje, eu queria trazer um assunto que está sendo um pouco discutido, né, que é a preferência que os institutos eleitorais têm na hora, né, de fazer as sondagens eleitorais. Só para a gente ter uma ideia, assim, as pesquisas elas têm ganhado cada vez mais destaque no noticiário do Rio Grande do Norte, mas a gente precisa fazer esse alerta. Essas pesquisas, ao focar apenas nos candidatos de maior estrutura, elas acabam invisibilizando propostas que fogem do eixo principal. A pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: como as candidaturas com estruturas menores podem furar essa bolha e garantir que o debate sobre o futuro do Estado ele seja feito
de fato, de uma maneira plural e participativa? Olha, Saulo, como você falou, eu não digo todos os institutos, mas alguns desses institutos são usados como instrumento de manipulação da opinião das pessoas. Porque, veja, um instituto faz uma pesquisa e diz que o candidato A está 5 pontos, 10 pontos na frente do candidato B. Aí vem outro instituto e fala que não, que o candidato B está 5 ou 10 pontos na frente do candidato A. Então, em quem confiar? Dá para confiar nesses institutos? Claro que não. Esses institutos, né, muitas vezes são alinhados, né, alinhados com esses candidatos aí que dizem estar na frente. Eu vou lhe dar um exemplo, Saulo. Em 2014, esse professor Roberto aqui, há 2 dias da eleição, 48 horas, um instituto muito reconhecido aqui, disse que eu tinha menos de 1%, se não me engano, 0,7%, 0,8%. 2 dias depois, eu tive quase 9% das eleições. Você imagine agora, Saulo, quanto aquela pesquisa me tirou. Eu poderia ter ido para o segundo turno e até ganhar das eleições. Por quê? Porque ninguém vota, né? Quantos votos aquela pesquisa me tirou? Ninguém quer votar em quem tem menos de 1%. Então aquilo me tirou, de cada 3 votos que eu podia ter tido, me tirou 2 ou mais. Então, é muito ruim. E agora parece que um setor da esquerda aprendeu, né, a fazer isso, aprendeu com a direita. Porque alguns institutos alinhados com a esquerda não estão nem me colocando meu nome na pesquisa. Gente alinhado com a esquerda e tenta inviabilizar uma candidatura de esquerda. Isso é uma coisa assim, é uma pachorra, uma falta de respeito total, né? Parece que um setor da esquerda, a esquerda adequada, aprendeu a fazer igual a direita, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos encaminhar uma carta esses dias a esses institutos, vamos alertar o judiciário, alertar o TRE, que nós queremos participar de todas as pesquisas. Porque, por que eles colocam 3 candidatos e não colocam o meu nome ou de outros colegas de esquerda na pesquisa? Ah, porque eu tenho pouco? Mas porque eu não estou registrado ainda, mas nenhum desses candidatos que eles colocam na pesquisa está registrado também. Então, por que colocá-lo na pesquisa e não nos colocar? O argumento não cola, não bate, né? É claramente uma atitude de exclusão nossa dos debates. Então, podemos ter uma intenção. Eu diria, Saulo, tem um instituto aí que já me deu 2,1% no Estado. Se eu estou com 2,1% no Estado, como minha votação é concentrada em Natal, eu acredito que a gente já deve estar aí entre 8% e 10% na capital. Na capital, em Natal. Tem? Então, essas pesquisas nos prejudicam muito e dessa vez nós vamos fazer tudo o que pudermos junto ao TRE, enviando carta aos institutos, inclusive judicializar a nossa exigência de estar na pesquisa como está em todos os debates. É isso aí, professor. E, de fato, quando a gente pensa, né, em uma eleição, esses são instrumentos importantes para que as ideias elas sejam difundidas, né? No momento que um instituto ele não coloca o candidato, não apresenta o candidato na sondagem, ou que uma emissora de televisão, por exemplo, impeça um candidato de participar de um debate, que é ainda um instrumento muito importante, a gente tem aí, de fato, uma invisibilização dessas candidaturas de estrutura menores que não vão ter tanto dinheiro para pagar cargos eleitorais, por exemplo, e a gente sabe que na eleição o dinheiro é determinante para se fazer uma boa campanha. A gente tem aí estruturas menores que vão ser extremamente prejudicadas, né? Exatamente. Eu acho que é injusto, é incoerente, né? É uma coisa de uma parcialidade imensa, né? Porque é uma mentira. Fazer uma pesquisa apenas com 3 candidatos, quando você tem 4, 5, é uma mentira. É enganar o público. E repito, são institutos ligados à direita e agora institutos alinhados, né? Com um candidato de esquerda fazendo isso. Uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha. Então, Saulo, eu peço que as pessoas fiquem alertas em relação a isso, alertas, cobrem, nos ajudem a cobrar, denunciar essas manobras que esse instituto, que alguns, não todos, repito, mas que alguns institutos de pesquisas fazem para influenciar, para manipular a opinião pública. Nós vamos para cima, Saulo, e dessa vez a coisa não vai ser fácil, não. É isso aí, professor. Vamos embora. Bom, chegamos aqui ao nosso final do debate de hoje. Eu gostaria, de coração, de agradecer a todo mundo que está aí participando, comentando, engajando e distribuindo, fazendo o nosso programa chegar mais longe. Vocês são fundamentais
na construção desse programa e na ampliação do debate que a gente quer fazer para o Estado. Professor, eu abro aqui o espaço para que o senhor possa aí fazer suas considerações finais. Saulo, olha, eu não sou candidato ainda, sou pré-candidato, ninguém pode fazer campanha, pedir voto, mas assim como os candidatos, os pré-candidatos aí, né, que dizem estar na frente da pesquisa, estão andando para todo lado, conversando, eu também posso conversar aqui com você, que está nas redes sociais nos assistindo, posso conversar com as pessoas na rua, nós vamos para a rua nos próximos dias, né, estamos montando aí grupo, preparando a campanha, e peço que a galera aí ajude a divulgar nossas redes sociais, nossas propostas, nossas ideias. Nós estamos montando um programa muito arrojado de transformações profundas, estruturantes para o Rio Grande do Norte, né? Coisa que os outros candidatos não vão fazer, não vão apresentar, não vão se comprometer, né? Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Divulgue nosso programa, compartilhe o nosso programa, comunique a seus amigos que esse programa existe, porque, repito, né, é um programa para ampliar a consciência das pessoas, ou seja, mostrar a política além da superfície, discutir a política em profundidade. Então é isso aí, galera, um beijo no coração e até semana que vem. É isso aí, professor, disputar as mentes, as consciências e os corações. Para você que nos assistiu até agora, um grande abraço. Semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau.